sequência às nossas atividades de aula que nós estamos fazendo e vamos seguir com primeiro uma rápida recapitulação sobre o nosso assunto da aula passada. Nós estamos estudando em busca do público a partir de um texto de um filósofo chamado John Dewey. E nesse público a gente vinha discutindo na aula passada, ou no vídeo anterior que eu gravei com vocês, as dificuldades da discussão e da avaliação em relação ao espaço público. E nós tínhamos visto que o espaço público ele é um espaço onde nem sempre as escolhas e nem sempre as decisões e os propósitos são racionais ou deliberados. Na maior parte das vezes, ou grande parte dos intercâmbios sociais e da ocupação do espaço público, acontece de forma passional, acontece com interesses privados ou particulares. E aí nós tínhamos conversado que não basta para você analisar um espaço público só fazer um agrupamento de fatos. Nós precisamos necessariamente encontrar uma justificativa para a legitimação do espaço público. E aí nós tínhamos encerrado a aula com a ideia de que o espaço público, mesmo sendo lugares de diferentes opiniões, diferentes paixões, diferentes crenças, não é sadio para o espaço público nós ficarmos disputando paixões. Para haver uma reflexão, e essa é a contribuição da filosofia na compreensão do espaço público, é fundamental que nós tenhamos justificativas e usamos o critério racional para publicamente poder discutir quais são os interesses mais viáveis para a sociedade. Então, agora nós damos sequência, é que não há no estudo do espaço público ou na esfera desse público um método infalível. Ou seja, nós não temos uma regra, nós não temos uma fórmula para compreender esse espaço de relações das pessoas. No primeiro item aqui, eu vou tentar ampliar um pouco para vocês aqui, para ficar um pouco mais fácil a visualização. Nesse primeiro item aqui, não há uma diferença entre um fato, daquilo que é, e os fatos que são resultados dos nossos desejos e dos nossos interesses. Então, no espaço público, as coisas que acontecem no espaço público, elas também são o resultado dos nossos desejos e também afetam os nossos desejos e as nossas paixões. Então, também o espaço público é um lugar em que nós nos relacionamos não só de forma racional. E aí, no item 2, a única diferença são os fatos que nós condicionamos pela atividade humana e aqueles fatos que nos condicionam o nosso jeito de ser. Então, em um determinado acontecimento no espaço público, na esfera pública, uma coisa que acontece, ela sempre acaba me produzindo fazendo com que eu tome uma posição em relação àquilo que aconteceu. Sempre nesse espaço público, nós vamos tender a ser parciais, nós vamos tender a tomar parte de alguns aspectos, e tornar parte é necessariamente também olhar sob um determinado ponto de vista. Então é muito tênue a diferença daquilo que acontece, né? Acontece só, são condicionados
pelos acontecimentos e aquilo que me afeta, aquilo que produz em mim alterações. Então, sempre eu estou diretamente envolvido nas coisas ou nas circunstâncias públicas que me interessam. Essa é uma questão antropológica, porque todas as ideias, elas têm, ele usa a expressão carne e osso. Não existe uma sociedade, não existe mesmo uma administração que não se, vamos pensar, uma escola pública que não seja composta por alunos e professores. Então, não existe um público, uma sociedade que exista sem que seja fechada, que seja estática, que seja pronta. Por isso que o conceito de Estado sempre está ligado àquilo que nós produzimos, a nossa conduta no espaço público, aqui ele vai falar de conduta política. Sempre nós, quando nós ocupamos um espaço social, nós temos um determinado ponto de vista e isto é produzido por seres humanos. Não existe um Estado, não existe uma nação, não existe nenhuma instituição pública que ela seja transcendental, que ela seja fechada e que ela seja estática. Ela é necessariamente produto da convivência e da interação e da associação de pessoas. Com isso, eu gostaria de deixar essa semana essa reflexão de nós olharmos as associações das quais nós nos encontramos, como nós entramos em contato com as outras pessoas e como essas associações, mesmo públicas, representam, de certa forma, o interesse das pessoas que as compõem. Eu agradeço muito por terem me acompanhado, espero que a aula tenha sido útil e até a próxima. Um abraço a todos.